Olá, seja bem-vindo, galera. Meu deck de ODD ou ODIs, tanto faz a forma que a gente está fazendo a pronúncia desse nome. O Olhos Anômalos é o deck que eu vou estar trazendo aqui para vocês. E galera, eu tô trocando o dia que eu tô postando o vídeo de decklist, porque o YouTube quer enrabar todo mundo que produz conteúdo. Então, como o alcance não tá sendo tão grande, então tô resolvendo diminuir a quantidade de vídeos aqui, até para ficar mais tranquilo para produzir conteúdo. Mas se você quer reverter, quer que a gente produza mais vídeos, deixa o like e compartilha com todo mundo para que a gente possa chegar a mais pessoas, porque o YouTube está acabando com os canais de vídeos longos no geral, ele está focando nos shorts. Então não faz sentido você produzir um conteúdo que só vai para algumas pessoas que estão engajadas com o canal. Então isso dificulta muito, e eu não tô falando isso por ser um canal pequeno. É só você olhar os canais que você acompanha aí, você tá vendo que canais de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões estão chegando em poucas pessoas, coisa de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas. É algo bizarro que está prejudicando a plataforma. Então eu tô meio que fazendo menos conteúdos a partir de agora, para tentar não me sobrecarregar, porque queira ou não, produzir esse tipo de conteúdo é tempo, é esforço, é você tá se desgastando em um produto que, obviamente, todo o espectador é importante, mas quando todo dia você produz conteúdo para chegar a mais pessoas e a própria plataforma não proporciona isso, é um pouco frustrante. Mas eu vou produzir esse conteúdo para mim, para você que está me assistindo agora. Então é algo que eu sempre vou estar fazendo, mas infelizmente eu gostaria de estar produzindo mais, mas a própria plataforma não quer. Então eu tenho que me adaptar. Então, se caso tiver uma melhora, se depois que eles começarem a fazer os vídeos de short ser monetizado e melhorar, voltar a divulgação aqui na plataforma de vídeos longos, tipo baixar a poeira, basicamente isso. Se baixar a poeira, eu vou estar retomando a quantidade de vídeos de um vídeo por semana que eu já estava fazendo, beleza? Mas por enquanto vai dar uma reduzida, espero que vocês entendam. Já falei demais, porque a decklist vai ser curto, que esse é um deck mais voltado para o for fun, porque é mais para aquele pessoal que é fã do Olhos Anômalos do Arquiver. Então resolvi fazer essa versão que vai ser focada em alguns monstros específicos, no caso o Vortex, que é o de fusão, e também no Supreme King Crystal Wing, que é um deck focado para fazer esses dois monstros, beleza? Então, mais uma vez, peço que você compreenda e também que divulgue para mais pessoas, se possível, beleza? Então vamos lá. 3 cópias aqui do Olhos Anômalos. Essa arte eu acho muito top, mas obviamente eu sempre vou preferir a clássica. 3 cópias para você estar jogando com esse deckzinho. Temos aqui também 3 cópias do Ark. Recomendo todo mundo que for fazer esse deck colocar 3 cópias, porque é muito importante. Que, para quem não conhece, se um Odd Eyes for destruído, você invoca outro diretamente do deck. Então isso é muito forte. Coloco o Astrografo só de meme, mas também ele tem uma função que, se caso você tenha um card que você controla destruído, ele vai entrar de forma especial. Isso é muito bom, porque você vai ter mais um monstro de nível 7, e é tudo que você precisa para fazer o XYZ que tem aqui. Então é uma carta muito boa e você vai conseguir invocar ele de forma bem fácil. Temos aqui também o Dragão Avançado. Esse daqui é muito bom, mas eu só estou optando por um dele, que é basicamente você tributar um monstro de nível 5 ou mais para ele entrar. Então ele entrando, você consegue destruir um monstro do oponente, e também, se ele destruir um monstro do oponente em batalha, você consegue invocar um ODD
diretamente do seu cemitério. Temos aqui uma carta, duas cartas do fantasma. É uma carta muito boa porque você tributa 2 monstros pêndulo, que é o mínimo para ele ser invocado, é um monstro de 3.000, e também se ele destruir um monstro do oponente em batalha, ele pode atacar outra vez, então é muito bom. Temos aqui 3 cartas do Revolution, que é o buscador. Os efeitos de pêndulo dele para mim não está sendo relevante, mas caso vocês queiram saber, a gente pode estar fazendo um vídeo dedicado a só os cards Olhos Anômalos, que eu posso fazer tranquilamente para mostrar cada efeito de monstro para vocês. No caso do Revolution é simplesmente o buscador, que você paga 500 para você estar adicionando um monstro dragão de nível 7. Temos aqui o fantasma, que basicamente ele é um card que você invoca pelo efeito do Arc, mas quando você batalha e você tem Olhos Anômalos na sua escala pêndulo, ele pode dar 1.200 para cada monstro Olhos Anômalos que você tiver na escala. Então você, além da fase de batalha você causar dano, você ainda pode dar um burn de até 2.400. Temos aqui o Persona e também o Miragem, são 2 cartas excelentes, mas eu só uso uma cópia de cada um. Eu estou cogitando usar mais uma do Miragem, que ele é bem interessante, que você pode dar alvo em um monstro Olhos Anômalos que você controla e ele não vai ser destruído pelo menos uma vez. Então isso é muito bom, é efeito rápido. E esse daqui também, por efeito rápido, você pode escolher um monstro que você controla, que faz para cima, e ele ele vai ter os seus efeitos negados. Então é um efeito rápido que você pode aproveitar. Aproveita esse efeito e depois você pode fazer um link ou fazer uma fusão, que essa carta também vai te ajudar nesse quesito. Falando em fusão, temos a Bruxa do Triunfo, é uma carta muito boa. Estou pensando em colocar 2 cópias dela, porque na escala você pode ativar o efeito que vai fazer uma fusão. Então você pode trazer o Vortex sem ter a necessidade de ter as cartas mágicas, ou até usar, que você consegue trazer, é muito boa. O Synchron, que é um card que eu estou curtindo bastante colocar. Até ele mudou a estratégia desse deck, que é muito mais fácil você colocar um Synchro de nível 8 usando ele, porque você vai fazer a invocação pêndulo e a invocação normal dele, então não tem muito segredo para você trazer o seu monstro Synchro Rei Supremo, porque é basicamente utilizar esse regulador e o monstro pêndulo. Tem até o efeito dele, que ele pode dobrar o nível de um monstro, então você pode estar até dando alvo num monstro de nível 3 e fazendo com que ele vire nível 6 para você estar trazendo um monstro Synchro de nível 7, então ele ajuda muito. Risos do Céu, é óbvio que todo mundo conhece essa carta para quem joga de pêndulo. Para quem não joga de pêndulo, você dá alvo em um card com face para cima, aí você pode estar adicionando um mago, um camaratista ou um Olhos Anômalos. Então isso é muito bom. Também ele protege os seus monstros na escala pêndulo, ele não pode ser destruído. Então não pode ser destruído, não pode ser alvo de efeito, então protege para você não perder as suas escalas. E isso vai combar com Arc, que óbvio você vai dar alvo em algum Olhos Anômalos, destruir para adicionar, e nisso você vai conseguir, pelo efeito do Arc, já invocar outro. Uma carta que eu decidi colocar nesse deck aqui foi o Tesouro Pêndulo. Ela é uma ótima carta para você começar com ela, que basicamente você coloca um monstro pêndulo do seu deck com face para cima no extra deck. Então essa carta vai te ajudar bastante, porque basicamente você já vai ter mais um monstro para você estar invocando por invocação pêndulo logo no primeiro turno. Temos o Guarda da Chama Espiral, tem 2 efeitos muito interessantes. Se você controla um Olhos Anômalos, você pode escolher uma carta no campo e destruir, ou também você pode ativar o efeito dela de estar adicionando um pêndulo Olhos Anômalos de nível 7 do seu deck para mão. Outra cartinha bem interessante é a Aliança dos Duelistas. Se você controlar um monstro na escala pêndulo, você pode estar adicionando um monstro pêndulo ou uma magia / armadilha que tem o nome pêndulo, igual essa daqui,
Arma Pêndulo, pode ser alvo dela, então é cartas muito boas. Arma Pêndulo é uma carta que sempre que você fizer uma invocação Pêndulo, ele vai ganhando contadores, isso é acumulativo. Então tem dois efeitos interessantes que você pode estar utilizando com ela, que é você pode escolher os monstros na sua escala Pêndulo e aumentar ou diminuir o nível dele, então ajuda bastante para você fazer invocações. E também você pode remover 3 contadores dessa carta e fazer uma outra invocação Pêndulo. Também tem que entender que cada marcador, o seu monstro Pêndulo vai ganhar 300 de ataque, então isso deixa o monstro muito forte. E é qualquer invocação Pêndulo, pode ser do seu lado, do lado do oponente. Agora, opções para fusão, temos aqui fusão dos olhos anômalos. Se caso você não tenha nenhum monstro, você pode estar enviando monstros do seu extra deck para fazer uma invocação fusão. Se não tem que controlar monstros para isso acontecer. Polimerização, uma fusão básica. Espelho do dragão, para você banir os monstros para fazer as fusões. E também essa fusão sincro milagrosa ia falar miraculosa igual do Zero. Milagrosa, que é basicamente também você banir os monstros no campo, no cemitério, incluindo monstro sincro, para você estar fazendo uma fusão. Então essa carta é específica para trazer os Ark, como tá decorrendo o duelo, aí você vai jogar GZYZ, fusão, pêndulo e também o sincro para o cemitério. Você utiliza essa carta que você já faz uns Ark de uma forma muito fácil. Agora, de monstros de extra deck, tem o Linkaribo, que você tem monstro de nível 1 para você estar utilizando o efeito dele. A pequena aprendiz da bruxa, como você tem a maioria sendo monstros de trevas, ela vai dar ataque adicional e também você pode estar adicionando um para sua mão caso ela seja destruída. Tem também a Polusa, que você pode aproveitar as zonas Link para você estar fazendo invocações Pêndulo, que o Pêndulo, quando vai do extra deck, ele tem que ir para a zona extra, mas se tiver uma Polusa, você pode trazer 3 monstros em vez de 1, além dos que tiver na sua mão na hora que você for fazer invocação Pêndulo. Temos aqui o Dragão da Explosão. Eu não utilizo o efeito dele, que no caso seria invocar as escalas, mas é uma das matérias para a gente estar fazendo os Ark. E também 2 cópias do Rei Supremo, que quando ele entra, já entra destruindo todos os cards que o oponente controla. Então isso é muito bom. E caso você tenha um Rei Supremo, você pode estar tributando para ele entrar do cemitério, mas geralmente a gente nunca faz isso. Temos aqui uma cartinha que creio eu que todo mundo que joga de Olhos Anômalos conhece, o Absoluto, que basicamente, se ele for enviado para o cemitério, quando ele for invocado por XYZ, você pode estar trazendo qualquer monstro Olhos Anômalos do seu extra deck. Então você pode estar trazendo uma fusão, o próprio 5 aqui, que eu vou estar fazendo no momento que você envia ele para o cemitério. Mas também ele tem um segundo efeito, que quando tem a fase de batalha, você pode evitar o ataque desassociando o material dele. E nisso você pode dar alvo em Olhos Anômalos no seu cemitério e invocar por invocação especial. Então a gente utiliza dessa forma para estar trazendo os materiais para fazer os Ark. Outra cartinha interessante que eu coloquei nesse deck aqui, como a gente utiliza monstros de nível 7, eu coloquei o número 89, que ele basicamente tem um efeito que você pode desassociar o material dele e enviar um monstro do extra deck do oponente com face para baixo para o banimento. Isso é um efeito muito interessante, que você faz ele desassociando o material, mas também quando você destrói o monstro do oponente no fim da batalha, você pode enviar um card do topo do deck do oponente com face para baixo para o banimento. Só que ele também tem um efeito adicional, que se um card do oponente for banido com face para baixo, você pode banir a mesma quantidade que tem dos cards banidos com face para baixo. Ou seja, se tiver um card banido, quando ativar o efeito dele, você vai banir mais um. Se tiver 2, você vai banir 4. No caso, mais 2.
Agora, se ele tiver 10, você vai banir mais 10. Então, uma carta muito forte que comba com essa carta aqui dos Kashtira. Que basicamente, quando um card é banido com face para baixo, você desabilita uma zona do oponente. Então, zonas de monstros, zona mágica, armadilha vão ser desabilitadas quando você pelo menos ativa o efeito dele. No caso, que você vai ativar o efeito, vai banir um card e vai ativar o efeito dele, que vai desabilitar uma zona, que vai trigar de novo o efeito dele, que como foi banido vai banir mais um, aí ativa o efeito dele de novo, que bane duas. Então você acaba deixando o campo inteiro do oponente sem zonas para ele usar, e não é só as zonas de monstro, é a zona mágica e armadilha. Agora, para ir para as fusões, temos o Pessoa Insaciável, que todo mundo conhece. Ele vai copiar o nome e o efeito do monstro do oponente. Se for destruído, destrói todo mundo. Temos 3 cópias aqui do Vortex, que ele é uma negação, e para essa negação acontecer, você simplesmente vai embaralhar um monstro pêndulo com face para cima no seu extra deck. E também, quando ele entra de forma especial, não só na invocação fusão dele, se ele vir do cemitério, você escolhe o monstro com face para cima em posição de ataque que o oponente controla e devolve para a mão. E para finalizar, o poderosíssimo Zark, que quando ele entra destrói todos os cards do oponente, e se ele destruir um monstro em batalha, ele invoca um Rei Supremo do extra deck, ou se caso você tenha Olhos Anômalos, ele traz do deck, entendeu? E ele não pode ser alvo de efeito e também não pode ser destruído por efeito. É uma carta muito forte quando ela entra em campo, mas geralmente quando ela entra em campo já é para terminar o duelo. E galera, esse foi meu deck de Olhos Anômalos, espero muito que vocês tenham gostado. Foi um videozinho mais explicativo, mas eu gosto desse deck e provavelmente eu faço uma versão diferente dele. Se fizer, eu trago aqui para vocês, beleza? Então, muito obrigado se você assistiu até agora, valeu, falou, e te vejo no próximo vídeo. E comenta aí o que você acha do YouTube em si, o que está acontecendo com a plataforma, que eu vou querer estar discutindo com vocês, trocando aquela ideia, beleza? Então, por favor, compartilha com todo mundo e ajuda o canal a continuar vivo aqui no YouTube, beleza? Valeu, tamo junto, é nóis.